Frederico, você tinha citado a questão do bolsonarismo, acho curioso a gente falar um pouquinho sobre isso e já entrar em Fortaleza também, para trazer esse gancho, que é o seguinte, havia uma certa expectativa de que este ano as eleições não iam ser mediadas por apadrinhados de Bolsonaro e apadrinhados de Lula, mas extrema-direita ou direita com extrema-direita e progressistas, esquerdas, etc. Né? A gente achava que a nacionalização das eleições municipais se daria mais por este campo do que necessariamente Bolsonaro versus Lula nas capitais, que é um fenômeno que aconteceu em 2018, né? Que foi até essa surpresa em diversas cidades, não sei se vocês lembram, mas assim, a gente cidades não, 2018 não, estou confundindo os anos, né? 2020, que foi a surpresa porque chegou o efeito forte aí do bolsonarismo e tudo mais, levou muitos candidatos que também não tinham expectativas de votos para o segundo turno ou para a eleição. E esse ano eu tinha uma expectativa um pouco de abafar um pouco essa questão do bolsonarismo, né? Mas o que a gente viu ao longo dos últimos dias é que sim está acontecendo, então, essa leva, né, dos apoiados por Jair Bolsonaro e também pelo presidente Lula. E um desses exemplos é Fortaleza, né? Porque a gente tinha ali o capitão Wagner, que tinha boas intenções de voto, né? Até também meados de setembro, e de repente desaparece um pouco aí nas pesquisas e está consolidando, então, o segundo turno entre André Fernandes, do PL, né? E o Evandro Leitão, do PT. E o Sartro ficando muito para trás como atual prefeito, né? Sim. Exatamente. Tem a ver com a questão do Ciro Gomes ali, né? Tem a ver com o racha, né, que teve em 2022 até hoje, né? Que você tem ali na questão do Sarto, né? Você tem um embate entre a máquina da prefeitura e a máquina do governo do estado. Até antes de 2022 estava todo mundo aliado. Aí teve o rompimento da aliança lá em 2022, aí teve os efeitos, né, desse rompimento, teve um grupo que saiu do PDT por conta daquele rompimento ali do Ciro com os irmãos e tudo. E o Sarto, ele tá nesse grupo junto com o Ciro e tudo. E aí tá tendo esse embate, né? Você tem o governo do estado lá ainda tem uma máquina muito forte. Eu acho que nesse caso de Fortaleza, a máquina do governo e o Camilo Santana são até mais importantes do que o próprio apoio do Lula em relação ao Evandro Leitão. Porque se você observa em outras cidades, o apoio do Lula não está alavancando tanta candidatura quanto se imaginava, né? Eu estava até com os dados dessa análise do valor. Estou até aberto aqui. Olha só que coisa curiosa. Inclusive, é um ponto também que eu acho que cabe também refletir. Eu acho, e aí o pessoal, o público vai ficar meio assustado, eu acho que a gente vai ver uma outra onda de direita nessa eleição. Talvez não tão forte quanto a de 2018, mas eu acho que a gente vai ver. Em 2020, a gente tem uma análise aqui do peso dos apoios entre os líderes nas pesquisas, né? Em 2020... Vou ver se eu consigo colocar na tela aqui. A gente tinha o peso dos apoios alinhado com o Lula, você tinha ali 3 candidaturas nas capitais alinhadas com o Lula, 3 com Bolsonaro e 17 independentes. Agora, em 2024, você tem 3 com Lula e 12 com Bolsonaro. Então, você tem um impacto do Bolsonaro nas capitais muito forte. Esse dado aí. E aí você tem o Fortaleza é um caso muito impactante nisso, né? Porque o André Fernandes, ele é uma figura que a galera até zomba dele lá em Fortaleza, né? Por conta do histórico dele no YouTube antigo e por aí vai. Inclusive, a campanha do Sarto até fez uma brincadeira com ele lá. Não sei se chegou a ver o vídeo dele cortando o passe livre lá com Presto Barba e tudo. A campanha lá tá muito engraçada. E aí, mas ele está liderando, e é uma coisa muito surpreendente, porque ele lidera no primeiro turno e ele lidera em todos os cenários de segundo turno. Ele está ganhando, inclusive, do Evandro Leitão. No segundo turno, ele ganha com a diferença menor, né? Ainda pode virar, mas eu até acho que vai virar. Eu acho que esse segundo turno aí já está colocado, né? Evandro Leitão e André Fernandes, mas ele está bem no segundo turno. A pesquisa da Quest, que foi a que eu peguei, ela dá um empate técnico 43-43 entre Fernandes e o Leitão. Ah, sim. No Datafolha que ele está ganhando. Eu vi mas ela é bem... De votos válidos, né, Caro? Dos votos válidos. Sim. Aí já tem outra coisa.
Então é muito incerto. Esse segundo turno aqui ele já é um segundo turno basicamente decidido, né? Vai ser entre os dois, mas quem sai na frente é muito difícil de. E é bom lembrar que no segundo turno de Fortaleza, em 2020, foi o Sarto e o Capitão Wagner. Foi uma diferença muito menor do que as pesquisas colocavam. Foi 52-48 a decisão no segundo turno. Então, o voto e o Wagner, o candidato do Bolsonaro em Fortaleza hoje é o André Fernandes, mas o Capitão Wagner também é alinhado, né, com o bolsonarismo. E em 2020, o Bolsonaro apoiou o Capitão Wagner eu não lembro se ele chegou a apoiar direto no primeiro turno, mas no segundo eu tenho certeza, né? E em 2020 você vê o Sarto com a máquina da prefeitura, com o governo do estado, com o apoio do Camilo Santana, foi 52-48. E agora o André Fernandes está bem forte nessa. Eu acho que vai ser uma disputa bastante acirrada.